Fala aí, galera, tudo bem? Então hoje a gente vai iniciar a nossa aula de anatomia do sistema digestório, um sistema grande, tanto que eu vou dividir em dois momentos. E hoje eu vou falar para vocês a primeira parte, que é a parte das estruturas acessórias mais superiores do sistema digestório. Bem, pessoal, o sistema digestório ele pode ser dividido em dois grandes grupos. O primeiro grupo, o trato gastrointestinal, que é composto por cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Nós iremos ver a anatomia de cada um desses. E os órgãos acessórios da digestão, que são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Nós iremos ver a anatomia de todo mundo, é por isso que o sistema digestório é tão grande. Pessoal, dependendo da literatura que você estiver estudando, às vezes você pode estudar o sistema digestório em um primeiro capítulo, todo o trato gastrointestinal, e depois todos os órgãos acessórios da digestão. Eu não gosto dessa forma de divisão. Eu prefiro falar assim, de uma forma mais regional. Eu começo com cavidade oral. Mas na cavidade oral tem os dentes, tem a língua, tem os ossos das glândulas salivares. Então eu vou falar tudo sobre isso. É por isso que na parte da medicina, principalmente a aula que vai ser o foco vai ser a segunda parte, que é quando a gente vai começar a estudar esôfago, estômago, intestino delgado, fígado e assim vai. Tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar a primeira parte do sistema digestório desde o seu início, que é a cavidade oral, e aí, na última aula, nós iremos terminar basicamente falando com os órgãos da região abdominal. Então, aqui, como vocês estão observando, uma figura esquemática de todo o sistema digestório, em que eu tenho cavidade oral, eu tenho as glândulas salivares, não tem aparecendo, mas está aqui a língua, aqui o istmo das fauces, daqui a pouquinho a gente vai falar o que significa, a faringe, o esôfago e os órgãos da região abdominal, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino delgado, enfim, certo, gente? Então, esse daí é uma figura esquemática do sistema digestório e a gente vai já começar a esmiuçar cada uma delas. Então, primeiro ponto, vamos falar sobre a cavidade oral. A cavidade oral, o início dela, né, como vocês estão observando, é essa região aqui que nós chamamos de lábio, certo? O lábio, gente, ele vai ter tanto a porção composta por tegumento, como vocês estão averiguando, quanto essa porção vermelha que nós chamamos de porção vermelha do lábio. Essa porção vermelha do lábio ela tem uma característica. É uma parte, né, que ela é uma transição entre tegumento e mucosa, certo? Mucosa é a região interna, você já deve imaginar o que é. Pessoal, qual é a diferença, então, né? Quais são as características histológicas mais marcantes entre tegumento e mucosa? Tegumento tem presença de pelos, tem presença de glândulas sudoríparas. E aí, enquanto isso, na mucosa você não encontra essa característica de pelos. Você pode encontrar glândulas sebáceas em ambas. E na mucosa você pode encontrar, por exemplo, glândulas salivares. Isso se eu for levar em consideração a cavidade oral. E aí, tudo bem. Cada região ela vai ter uma estrutura para facilitar o seu meio. Então, por exemplo, no tegumento eu tenho uma grande quantidade de queratina. Para quê? Para proteger contra a radiação solar. Na cavidade, na mucosa oral, lá dentro, né, mucosa de uma forma geral, eu não tenho isso. Eu tenho um ambiente úmido em que a queratina, em algumas regiões eu não tenho queratina, em algumas regiões eu tenho uma quantidade menor de queratina. Até aí tudo bem. Mas aí o que tem a ver o lábio? A questão é que o lábio é uma região de transição. E se ela é uma região de transição, ela vai possuir características de tegumento e características de mucosa. Por exemplo, Bruno, o lábio ele não vai possuir pelos, mas ele vai possuir glândulas sebáceas em uma quantidade menor. O lábio ele não tem glândulas salivares, diferentemente da mucosa que ele vai possuir, que é como se fosse uma proteção da região mucosa por dentro, e na região de tegumento também não vai possuir glândulas salivares. Por que eu quero chegar nesse ponto? Aqui, quando a gente encontra essas regiões de transição, eu vou encontrar uma região que ela é propensa a sofrer danos. Como assim? O lábio ele vai ficar exposto à radiação solar, mas ele não vai ter a proteção necessária como o tegumento. Então, eu quero que vocês imaginem que é uma região exposta. E aí, essa radiação que é exposta à radiação solar, ela pode ser carcinogênica.
Por quê? Porque ela não tem uma quantidade grande de queratina, ela não tem uma quantidade de melanina suficiente para que possa proteger ela contra as radiações. Ela não vai possuir também estruturas, né, grandes quantidades, como por exemplo de glândulas, nem glândulas salivares, nem glândulas sudoríparas que possam umidificar essa região. É por isso que quando a gente vai para ambientes secos, o primeiro ponto, um dos primeiros locais de se rachar é o lábio. Então, nesse sentido, essa porção, esse lábio, a porção carnosa do lábio, o vermelhão do lábio, é uma região de transição e, por isso, suscetível a desenvolvimento de carcinogênese. A cavidade oral, gente, ela vai ter essa região aqui que nós chamamos de rima da boca, ela só aparece quando você estiver com a boca fechada, que é como se fosse a abertura bucal, certo? Então, quando ela abre, rima, certo? Quando ela abre, você consegue observar a cavidade oral. Quando a boca fecha, você consegue observar essa fenda que nós chamamos de rima bucal. E aqui, nas porções laterais, nós temos os ângulos da boca ou as comissuras labiais. Chamo bem a atenção para essas regiões, porque essas regiões, quando você tem um paciente que é imunodeprimido, essas regiões do ângulo da boca são regiões que normalmente vão possuir candidíase, o sapinho, certo? Então, uma região importante para você sempre dar uma olhadinha para você, porque às vezes essa pequena característica ela pode te dar uma noção, por exemplo, do estado imunológico daquele paciente, certo? Uma outra questão que você pode aplicar a comissura labial, basicamente, é durante os acidentes vasculares encefálicos, em que você tem a queda das comissuras, entre ela a queda da comissura labial. E aí, pessoal, nós temos associado a esse lábio, nós temos vários músculos, temos vários músculos mímicos da face. Então, nós temos aqui, por exemplo, o orbicular da boca. Nós temos aqui, olha, o levantador da asa do nariz do lábio superior. Lembra, quem quer dermato, quem quer estética, vai ter que saber o nome desses músculos tudinho, porque você pode aplicar toxina botulínica neles. Aí aqui você tem um levantador do lábio superior. Aí bem aqui você vai possuir o zigomático menor, zigomático maior, risório, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e aqui o músculo eventual. Todos esses músculos aqui, eles movimentam essa região do lábio. Bem, gente? Existem outros, logicamente existem outros bem menores, como o levantador do ângulo da boca, que não está aparecendo, ele é para estar mais interno, mas de uma forma geral, são esses os músculos que movimentam o lábio nessa região. Algumas pessoas, gente, às vezes vocês podem olhar, por exemplo, o lábio de uma pessoa e vocês podem encontrar essas protuberâncias, essas bolinhas. Aí você pode dizer, meu Deus, o que são essas bolinhas? Essas bolinhas são chamadas de grânulos de Fordyce. E os grânulos de Fordyce nada mais são do que glândulas sebáceas aparentes no lábio. Só isso. Mas peraí, Bruno, o lábio possui glândulas sebáceas? Sim, possui glândulas sebáceas. Se eu falar para vocês, lá na cavidade, na mucosa, também eu tenho glândulas sebáceas, que nada mais são que glândulas mucosas, certo? As glândulas sebáceas são glândulas mucosas. Então, nesse sentido, vou aparecer aqui essas glândulas sebáceas nesse local. Que basicamente são essas glândulas sebáceas que são a única proteção do lábio, da porção carnosa do lábio. Porque eu não tenho nem glândulas salivares e eu também não tenho glândulas sudoríparas. Então as glândulas sebáceas são as principais proteções dessas pessoas, tá bom? Tem pessoas que têm esses glândulos de Fordyce bem aparentes e aí às vezes pode se incomodar. Aí existem procedimentos que a gente retira principalmente esses grânulos de Fordyce de uma forma que estão mais aparentes. Então existem procedimentos dessa forma caso você se incomode com esses grânulos. E como eu comentei para vocês, como a região do lábio é uma região que ela tem pouca proteção, né, contra a radiação, é uma região propensa a carcinomas do lábio, né, então a cânceres, a neoplasias. Normalmente a incidência é maior em homens, aí vocês perguntam, Bruno, por quê? Simplesmente pelo uso do batom. Isso daí é um dos principais pontos, o uso do batom. Por quê? Porque você vai encontrar às vezes batons que eles possuem proteção contra a radiação ultravioleta e os homens não usam batom. Então, nesse sentido, eles têm uma maior propensão, uma maior probabilidade de desenvolver carcinoma de lábio.
Um outro ponto que está associado mais ao meio rural, mas nem tanto, porque isso é muito relativo, é a questão mesmo que o homem se expõe mais à radiação solar. Por exemplo, eu tenho maior quantidade de homens trabalhadores rurais do que mulheres trabalhadoras rurais. Estou falando trabalhadores mesmo trabalhando direto. É uma maior quantidade, né? Não necessariamente outro motivo. Claro que há mulheres que trabalham no meio rural tanto quanto os homens. No entanto, quando a gente olha proporcionalmente, a maior quantidade é de homens. Então é por isso que os homens eles têm maior probabilidade de desenvolver câncer de lábio. É no lábio que você vai encontrar, por exemplo, as manifestações de doenças virais, como por exemplo a herpes labial. Essa porção aqui é a fase inicial da herpes labial. Para quem não sabe, no início da herpes labial você primeiro sente uma ardência em uma região, às vezes você vai observar somente um vermelhidão e pequenas vesículas, até que elas começam a doer. Nesse momento, gente, não pode esperar a herpes labial ficar dessa forma. Quando o paciente, no mesmo dia, ele sentiu uma pequena ardência, ele sentiu a formação de uma ou duas vesículas, é nesse momento que ele precisa já tomar um aciclovir. Então ele toma um aciclovir de 4 em 4 horas, e aí, quando ele toma o aciclovir, ele diminui o surgimento de outras vesículas. A questão é, se no momento que o paciente, por exemplo, ele teve a primeira vesícula hoje, e aí ele só vai tomar um aciclovir daqui a um dia, 2 dias, as vesículas, os vírus que foram reativados, eles vão formar vesículas, e aí não adianta mais. Então, quando vocês forem prescrever, quando vocês forem orientar o paciente com relação à herpes labial, o paciente ele vai saber. Quando ele sentiu a primeira ardência no lábio, sempre na mesma região, normalmente a região de inoculação sempre é a mesma. Quando ele sentiu uma pequena ardência, viu uma vesícula, pronto, vai lá e começa a tomar o aciclovir para impedir um aumento, a formação de outras vesículas. Em um período tardio, aí você encontra essas outras lesões, porque as vesículas estouram. É nesse momento que o paciente ele pode transmitir o herpes vírus, porque essas vesículas são cheias de vírus. E aí, por exemplo, se o paciente ele estiver utilizando o mesmo copo de uma outra pessoa, né, utilizar um copo e outra pessoa vier tomar água naquele copo, por exemplo, ela fica inoculado o herpes vírus simples no seu lábio, certo? Isso daí é uma questão bastante complicada, porque tem muita gente que a maioria da população tem herpes vírus, mas as pessoas não são orientadas, por exemplo, principalmente a questão do bebê, né, que quando a pessoa está com a ativação do herpes vírus simples, o ideal é que ela não tanto em contato com o bebê, porque, por exemplo, queira não, às vezes a pessoa passa a mão na boca, a pessoa vai beijar, a pessoa vai cheirar, e a partir desse momento ela pode passar já o herpes vírus simples para o bebê. E lembra que o bebê, ele, às vezes, não vai ter um sistema imunológico tão... o sistema imunológico dele não vai estar de uma forma desenvolvida, não vai estar desenvolvido. Então, esse herpes vírus simples, que no ser humano adulto forma somente essas vesículas, no bebê pode ser uma catástrofe. E aí, né, voltando para vocês, né, uma parte mais estética, nós observamos que também quando a gente sorri, quando a gente faz expressões faciais, surgem, né, marcas de expressão na nossa pele. Esses sulcos, né, essas marcas de expressão são chamadas de sulcos nasogenianos. Essas regiões, para quem quer dermato, estética, etc., são locais que um dos locais que mais realizam procedimentos estéticos, certo? Principalmente porque quando você aumenta a quantidade, a profundidade desses sulcos, isso indica uma aparência de maior idade. Então, os sulcos nasogenianos, como o próprio nome, naso começa lá no nariz, genianos, genes. Lembra das espinhas genes? Elas estão localizadas posteriormente à mandíbula. Então, eu tenho todas essas. Vou pegar desse lado, ó, sulcos nasogenianos, certo? Aí, se você quiser dividir, você pode dividir nasolabial e genelabial. Se você quiser dividir o sulco nasogeniano, você também pode dividir. Aí, pessoal, os sulcos nasolabiais, que é esse daqui que vocês estão observando, olha, vai do nariz até o
o ângulo, a comissura da boca, ele é chamado de bigode chinês, porque ele realmente se assemelha assim, ó, como se fosse um bigode em chinês, certo? Então, o tratamento para o bigode chinês, pronto. Então, é o sulco nasolabial, vai do nariz até o lábio. E aí, vocês podem, às vezes, encontrar, né, as pessoas que não têm tanto sulco nasolabial proeminente, mas tem esse outro sulco que ele é bem proeminente. E o nome desse sulco se chama de linha de marionete, né? Eu vou fazer aqui uma analogia aqui, o Naruto, o Sasori. E aí vocês estão observando aqui, olha, o sulco da marionete, né? Que é como se fosse aquela linha em que a marionete abre a boca, certo, gente? Então, essa linha de marionete, essa daí é um dos principais quando a pessoa não tem o sulco nasolabial tão proeminente, mas tem essa linha de marionete, a pessoa ela fica muito incomodada. E aí o tratamento dessa situação normalmente é com ácido hialurônico, é com preenchimento com ácido hialurônico. Tudo bem? Lembrando que ácido hialurônico, o tratamento não é definitivo. Que você está aplicando ácido hialurônico e no seu corpo tem hialuronidase, ou seja, enzimas que vão degradar aquele ácido hialurônico. Mas é um tratamento que aproximadamente vai durar, dependendo da pessoa, de 6 meses a 1 ano, certo? Mas que traz um rejuvenescimento satisfatório. Bem, agora vamos abrir a boca, né? Agora vamos ver o interior da cavidade oral. No interior da cavidade oral, a gente pode dividir a cavidade oral em dois espaços. O vestíbulo da boca, que vai da porção posterior do lábio até os elementos dentários, toda essa estrutura de gengiva, elementos dentários. Esse é o vestíbulo da boca. E nós temos a cavidade oral propriamente dita, que é tudo posterior aos elementos dentários. Então, do lábio aos elementos dentários, vestíbulo da boca. Posteriormente aos elementos dentários, cavidade oral propriamente dita, certo? Então, nessa imagem aqui, essa secção sagital que eu estou mostrando para vocês, eu vou colocar para vocês os limites. Então, coloquei os dois limites, certo? Bruno, você não falou sobre esse limite. Esse limite aqui é o que vulgarmente nós chamamos de goela, certo? Mas nós vamos chamar hoje de istmo das fauces, certo? Istmo das fauces é o final da cavidade oral. E aí, o limite anterior são os elementos dentários. Então, essa fenda que vocês estão observando aqui, gente, é o vestíbulo da boca. Bruno, mas não estou vendo fenda aqui. É porque eu estou levantando o lábio. É por isso que aparece essa fenda se some, né? Então, essa região até os elementos dentários, vestíbulo da boca, e interiormente a cavidade oral propriamente dita. Então, a cavidade oral ela é dividida nesses dois compartimentos, vestíbulo da boca e cavidade oral propriamente dita. Bem, beleza. Qual é a imagem que eu estou mostrando para vocês? É o vestíbulo da boca. Por quê? Porque os elementos dentários eles fecharam. Eu só estou vendo o elemento dentário. Então, nesse sentido, eu só estou vendo o vestíbulo da boca. Quais as estruturas que eu consigo observar no vestíbulo da boca? Gengiva. O que é a gengiva? Gengiva, gente, basicamente é a mucosa que recobre os ossos da mandíbula e também da maxila. Então, a mucosa que está revestindo anteriormente essas partes, tanto a mandíbula quanto a maxila, nós chamamos de gengiva, certo? Bem, então, existem maiores características, gente, em que a gengiva, quando ela é mais superior, ela é mais distante dos dentes, a gengiva ela é mais fixa e quando ela vai chegando mais próximo dos dentes, ela é mais livre, certo? Então, tanto que a gente chama essa parte aqui das papilas, o nome disso daqui é papilas, as papilas gengivais. As papilas gengivais elas são mais livres. Se você jogar, por exemplo, um ar, você vai observar que essa papila ela é móvel, tá bom? Bem, então, gengiva, a gente também encontra depois, quando a mucosa começa a se soltar, ou seja, ela deixa de ser fixa, nós chamamos de mucosa oral da parte alveolar. Então, mucosa alveolar, mas por que mucosa alveolar? Simples, porque vai ser aquela mucosa que quando você solta, ela vai recobrir essa região dos alvéolos. Lembra, essa mucosa que vocês estão observando é a gengiva, é a que está aderida mesmo no osso. Mas quando você solta essa mucosa aqui, essa mucosa ela vai recobrir a parte da frente dos alvéolos. É por isso que nós chamamos de mucosa alveolar.
E aí, pessoal, entre a gengiva e a mucosa alveolar, eu vou encontrar algumas inserções musculares, que essas inserções musculares elas vão partir da mucosa alveolar até o osso mesmo, a maxila ou a gengiva, e nós vamos chamar de freios. Se esse freio for pequeno, nós chamamos de frênulos, certo? Mas de uma forma geral, freios basicamente são inserções musculares. Característica clínica desses freios é o seguinte. Vou voltar nessa imagem para vocês observarem. Percebam que esses freios eles precisam ter uma inserção um pouco superior na gengiva. Elas não podem se fixar, por exemplo, nessas regiões aqui de papila, certo? Não podem se conectar nessas regiões de papila. Elas precisam ter uma inserção um pouco mais superior, né? Um pouco mais distante. Superior não, mais distante. Quando essa fixação muscular ela fica bem próxima do elemento dentário, ela pode promover esse espaçamento entre os dentes. E esse espaçamento entre os dentes nós chamamos de diastema, certo? Aí uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem fazer tratamento ortodôntico, a primeira coisa que vocês precisam saber, que vocês precisam fazer é frenectomia. O que é frenectomia ou frenotomia? O ideal é falar frenectomia, porque o ideal é que você retire toda a inserção muscular. A frenotomia é só o corte, basicamente, é o relaxamento. Mas o ideal é você fazer a frenectomia. O que é a frenectomia? Eu vou abrir essa gengiva, certo? Aí eu vou ver a inserção muscular e aí eu vou retirar toda a inserção muscular em excesso. E aí, pessoal, quando a gente faz isso, existem diastemas que eles simplesmente somem. Os dentes retornam, eles entram em contato novamente. Por quê? Porque os elementos dentários, gente, eles sempre precisam ter contatos. Eles sempre ficam em contatos um com o outro. Quando isso não acontece, né, quando os elementos não têm contato, os elementos dentários não têm contato, eles começam a ficar tortos. Essa que é aquela questão da maloclusão. Se você tirar um elemento dentário, os outros elementos dentários que não tinham apoio vão começar a um procurar o outro. Aí você começa a observar os dentes se entortando, tá bom? Então, procedimento aqui, ó, frenectomia. Se você tem um diastema causado por um freio e você vai fazer tratamento ortodôntico, a primeira coisa que você precisa fazer é retirar esse freio, porque o tratamento não existe força de aparelho que faz unir esses elementos dentários. No momento que você retirar o aparelho, rapidamente esses freios, esse diastema irá reaparecer. Aí, já que a gente falou de gengiva, né, mostrando aqui para vocês o que é uma gengivite. A gengivite, essa gengivite aqui que vocês estão observando, é uma gengivite. Ela não é tão inicial, gente, porque a gente percebe assim uma característica já bem vermelha. Você percebe aqui bordas eritematosas ao redor aqui da gengiva marginal livre. O nome de completinho, né? Gengiva marginal livre, tá, gente? Mas aqui ao redor dos dentes, da gengiva ao redor dos dentes. E principalmente, gente, aqui nas regiões de papila você consegue ver essas áreas bem eritematosas. Mas de uma forma geral, a gengiva ela tem uma característica de rosa pálido. A cor dela é rosa pálido. Aqui não, aqui você já pode dizer, nossa, essa gengiva está vermelha. Basicamente, a maior causa de gengivites é deficiência de higiene. É não escovar os elementos dentários direito, é não utilizar o fio dental, certo? No entanto, dependendo do caso, você pode aumentar essa gengivite. Essa gengivite, olha os estados avançados dela. Como é um processo inflamatório, causa edema. E nesse edema você pode chegar a um caso desse jeito, em que sua gengiva fica toda edemaciada. Até que chega um caso que você larga de mão, né, por exemplo, e aí você tem aí um caso severo mesmo de gengivite causado por todo esse cálculo dentário que vocês observaram, o famoso tártaro. Tudo isso daqui é tártaro, tá, gente? Existe um dente aqui dentro, certo? Tem dentes aqui no interior, tá? Isso daí são casos severos. Basicamente, isso daí provavelmente era uma pessoa idosa em que provavelmente poderia estar acamada, em que as pessoas que conviviam com ela não realizavam higiene oral, né? Não escovavam o dente dessa pessoa. E aí chega a esse ponto que vocês estão observando. Aí vocês podem falar, Bruno, como é que surge esse negócio? Resto de alimento, né? Sujeira, etc. A sua saliva ela é rica em cálcio. Esse cálcio ele começa a se acumular nessa sujeira que nós chamamos de placa dentária, né? E a placa, né, essa placa dentária, a placa bacteriana, ela acumula esse cálcio.
as bactérias vão fermentando, e esse cálcio vai se depositando até que forma um cálculo dentário, tá bom? O cálculo dentário, ele é um predisponente a gengivites mais severas que nós iremos falar mais na frente, certo? Mas o cálculo dentário, ele é um indicativo, não é de má higiene oral completamente, tá, gente? Tem pessoas que têm já têm a saliva com altos índices de cálcio, então tem pessoas que têm mais cálculo do que outras, isso é comum. A questão é, se você forma muito cálculo dentário, muito tártaro, você precisa ir com mais frequência ao dentista para realizar a limpeza. Aí, olha, existem outros tipos de gengivites, como por exemplo, gengivite por fatores hormonais. Existe isso? Sim, gente. Eu não sei se um dia vocês podem verificar isso. Por exemplo, isso principalmente vai ser muito associado a quem for ginecologista. Aí, vocês estão acompanhando a menininha começou a menstruar, entrou no período que ela pode começar a ter uma gestação, e ela começou a ter uma gengivite. Ela começou, não, minha gengiva fica vermelha. Isso pode ser por fator hormonal. Existem gengivites por fatores hormonais. Aumentou tanto os hormônios sexuais daquela menina, e ela começou a ter gengivite causada por hormônios. É lógico, se é causado por hormônios, onde é que eu tenho outro boom de hormônios? Na gestação. As mulheres gestantes, elas podem desenvolver gengivite, assim também como anticoncepcionais. Às vezes você utiliza alguns anticoncepcionais, porque todo anticoncepcional é diferente um do outro, né? Cada um tem uma dosagem, tem mulheres que se adaptam a uns tipos, tem outras que não se adaptam, enfim, isso é bem individual. E aí, às vezes, um dos efeitos adversos que vocês podem encontrar em alguns tipos de anticoncepcionais, em algumas mulheres, é, por exemplo, o aparecimento de gengivite. Aqui, olha, é um caso muito severo de gengivite, que nós chamamos de gengivite ulcerativa necrosante, a GUN. A gente chama só de GUN, certo? A GUN, ela normalmente está associada à imunodepressão. Peraí, Bruno, então uma imunodepressão pode causar isso? Sim. Por quê? Se vocês lembrarem, quando você está deprimido, você tem uma depressão, por exemplo, você vai liberar vários hormônios. Além desses hormônios, você pode liberar neurotransmissores, etc. A região da gengiva, ela tem vasos sanguíneos pequenos. O calibre dele, o diâmetro deles é pequeno. Quando você está estressado, quando você está estressado, vamos pensar em estresse aqui, por exemplo. Quando você está estressado, você começa a liberar adrenalina. E no momento que você libera adrenalina, esses vasos que já eram pequenos, eles ficaram menores ainda. Aí o que acontece? Você tem diminuição do fluxo sanguíneo, e essa diminuição do fluxo sanguíneo causa uma isquemia, e a partir disso você tem uma necrose. Então, por exemplo, estresse pode gerar gengivite ulcerativa necrosante. Depressão pode gerar também existe um outro mecanismo fisiopatológico que as pessoas ainda não compreenderam de uma forma completa, mas também pode se desenvolver. E também causas, esse daqui é a principal causa. A principal causa é relacionada à imunodepressão. Que o caso de imunodepressão, você tem as bactérias normais da cavidade oral, o seu sistema imune sempre fica combatendo basicamente algumas bactérias que podem ser patogênicas, e aí chega um determinado momento que o seu sistema imunológico não consegue retirar, né, não consegue deter essas bactérias, e você consegue gerar imunodepressão. Deficiências nutricionais também podem gerar isso. A mais famosa de todos é a deficiência de vitamina C. A deficiência de vitamina C, lembrem, a vitamina C ela está associada à renovação do colágeno corporal. Quando você não utiliza o ácido ascórbico, a vitamina C, você não tem renovação do colágeno, e a partir disso, primeiro sinal que você consegue observar é o sinal de gengivite com posterior periodontite, que é a parte avançada da gengivite, e depois queda do elemento dentário sem ele estar, por exemplo, cariado. Sem cárie, o dente caiu. O que aconteceu? Foi uma gengivite que se transformou em uma periodontite, e aí depois você teve a queda do dente.
Outras causas de gengivite, gente, pode ser dependência química, diabetes mellitus bem associado com aquela questão do vaso sanguíneo. Síndrome de Down, a síndrome de Down, normalmente essa questão também está associada à higiene oral, que o paciente tem uma associação, né? Às vezes ele tem uma questão de ele não consegue fazer a higiene oral individualmente. Disfunção imune, enfim, depressão, imunodepressão ou, por exemplo, doenças autoimunes. E metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio, o alumínio e o chumbo. São os três principais que causam gengivites de uma forma geral, tá bom? Aí outros casos que são causados por medicamentos. Imagina que você prescreveu um medicamento e o paciente chegou dessa forma. Isso daqui não é uma gengivite, né? Na verdade aconteceu uma hiperplasia gengival. As células da gengiva começaram a se multiplicar. E aí eu estou colocando para vocês os três principais medicamentos que podem gerar isso. A ciclosporina, por quê? Porque está associada aí em uma questão imune, não se sabe por quê. A fenitoína, isso é muito comum em anticonvulsivantes, tá, gente? Eu coloquei a fenitoína, mas qualquer anticonvulsivante, desculpa, pode gerar hiperplasia gengival, é um dos efeitos adversos. E, por exemplo, nifedipina. Pô, Bruno, nifedipina pode gerar? Pode. Qual o mecanismo? Não se sabe ao certo. É aquela questão do medicamento que causa uma hiperplasia, mas o mecanismo de ação do nifedipina não tem nada a ver, pelo menos teoricamente, não tem nada a ver com multiplicação celular. Bem, pessoal, então eu vou parar o vídeo agora e aí depois a gente continua com a nossa parte de cavidade oral, falando agora sobre essa parede aqui que é a mucosa jugal.